bem com você? Seja muito bem-vindo ao nosso Cristão Cast. E é com muito prazer que hoje eu trago dois convidados muito especiais aqui no Cristão Cast. Pastor Leomar Júnior e Pastor Carlos Rocha. Mas antes da gente ir para o nosso bate-papo, não esquece de deixar aquele seu like, se inscrever no nosso canal e compartilhar com as outras pessoas, para que mais gente conheça de Cristo Jesus e também da nossa rádio, é claro. Olá, pastores, sejam muito bem-vindos ao nosso Cristão Cast. Olá, bom dia a todos. Um prazer estar aqui com você. Muito obrigada, pastor. Bom, para começar já, Pastor Júnior, como surgiu a Igreja Comunhão Cristã Aba? Como surgiu aqui em Itapeva ou lá em Aqui em Itapeva Curitiba? e Curitiba também. Lá em Curitiba surgiu com o pastor Pio Carvalho. Ele recebeu um chamado de Deus e ele começou com 10 casais o ministério. 10 casais, 10 famílias. E ele ficou 2 anos se reunindo apenas com esses 10 casais. E o interesse não era crescer, mas sim fortalecer esses casais, edificar essas famílias. E aí depois de 2 anos eles abriram para mais pessoas. E aí começaram a se reunir num hotel em Curitiba. E aí a igreja foi crescendo, se desenvolvendo. Hoje a igreja tem 31 anos. Uou. 31 anos. Eu tive o privilégio de chegar nessa igreja quando ela tinha apenas 6 anos de idade, em Curitiba. Eu era de Paranaguá e aí nós estávamos precisando de uma cobertura ministerial, de alguém para nos auxiliar, porque estávamos numa igreja em Paranaguá, sem auxílio, sem ajuda, sem direção. E aí eles tinham um programa na rádio em Curitiba. E tinha um irmão da igreja, um líder da igreja, que ouvia todas as manhãs, às 8 da manhã, um programa da Aba de Curitiba. E ele falou, tem uma igreja em Curitiba que tem uma palavra muito boa, uma mensagem boa, e parecem ser bem maduros, vamos lá conhecer para saber se eles podem nos ajudar, né? E aí fomos, eu fui nesse dia ainda, um jovenzinho ali, né? Eu fui lá junto para conhecer a igreja, e eu lembro do primeiro culto que eu participei lá, foi uma bênção, assim, uma igreja nova de 6 anos, mas já era uma igreja muito grande, muito forte. E a partir dali começou o nosso relacionamento com a Aba. E aí a igreja em Paranaguá, que na época que se chamava Comunidade Evangélica Hebron, depois de uns 6 meses de relacionamento ali com a Aba, passou a ser Aba. Então daí nasceu a Comunhão Cristã Aba de Paranaguá. E a igreja hoje, então, em Curitiba é uma igreja abençoada, forte. Aí nós temos a Aba de Paranaguá, e lá da Aba de Paranaguá eu fui para o seminário, a ETMI na época, que era uma escola de treinamento ministerial em tempo integral, lá na Chácara Vitimarsum. E aí de lá eu depois fiz estágio em Itararé, depois ajudei a igreja lá da Aba de Umuarama também, depois voltei para Itararé, e hoje nós estamos aqui em Itapeva há 9 anos. Agora em março nós estamos fazendo aniversário de 9 anos. E como começou aqui em Itapeva? Alguns irmãos começaram de Itararé, eles conheceram a Aba em primeiro lugar, ouviram falar da Aba e procuraram no Google lá se tinha uma Aba por perto e descobriram que a Aba mais perto era Itararé. E aí eles começaram a frequentar a igreja lá em Itararé. Então, começaram assim, uma vez a 15 dias eles iam lá para Itararé participar dos cultos. Depois de uns 6 meses, umas 2, 3 famílias começaram a frequentar lá a Aba de Itararé. Eles me perguntaram se eu poderia vir uma vez por semana aqui para dar um curso, porque eles participaram de um curso comigo lá em Itararé. E eles queriam saber se eu poderia fazer o curso com eles aqui também. Então, eles falaram que tinham ali umas 20 pessoas para fazer o curso, e todas essas pessoas estavam sem igreja. Umas 3, 4 ali que estavam frequentando uma igreja. E aí eu vim, fiz o curso. E aí quando acabou o curso, eles falaram assim, você não pode continuar vindo aqui toda semana, ministrar a palavra, porque a gente não tem igreja, está sem igreja. Eu falei, eu continuo. Se as pessoas que estão hoje frequentando uma igreja não participarem dessas reuniões, eu venho. Que daí eu venho cuidar daqueles que não têm igreja. Agora, se você tiver uma igreja, eu não quero que você venha nessa reunião. E aí fizemos esse acordo e começamos. Aí eu lembro de uma pessoa especificamente que saiu da igreja dela para continuar participando das reuniões, porque ou ficava na reunião ou na igreja, né? Porque a ideia não era criar nenhum problema para
a igreja, né? Para as igrejas da cidade. Eu estava aqui para abençoar essas pessoas que estavam sem igreja. Daí começamos a fazer esse trabalho com eles. E eles foram se fortalecendo e foram se edificando na palavra. Aí depois de um tempo, tomamos a decisão de vir para Itapeva para começar uma igreja aqui com esse grupo de pessoas que se formou aqui. E já estávamos ali com 20 a 30 pessoas mais ou menos. E aí no dia 7 de fevereiro de 2016, nós fizemos o primeiro culto aqui, no espaço Ceifa. O pastor Daniel gentilmente, generosamente cedeu para a gente. Na época eles não usavam lá esse espaço, porque eles se reuniam aqui na avenida ali, né? E aí nós começamos a fazer os nossos cultos lá. Ficamos por 3 meses lá, com essas 20 pessoas, 30 pessoas. Aí depois eles ocuparam o espaço, eles começaram a fazer as reuniões deles lá nesse espaço do Ceifa. E nós fomos para o Hotel Marinho. Ficamos 9 meses no Hotel Marinho. E ali no Hotel Marinho a igreja já cresceu bastante. Nós daí começamos a fazer cultos ali no Hotel Marinho com 60 pessoas no hotel, que era o limite máximo, né, do hotel. E aí alugamos um espaço ali na Vaticano. Ficamos por 2 anos na Vaticano. E aí encheu também. E aí fomos para o lugar que estamos até hoje. Em 2019 nós fomos para o endereço ali da Crescêncio Vasconcelos 149, no centro. Começamos a nos reunir ali, aí depois, agora em 2022, expandimos o lugar, alugamos mais um espaço do lado, aumentou também. E temos experimentado assim o mover de Deus, graça de Deus. Em 2022, o Carlos, que está aqui com a gente hoje, chegou com a Raquel, vindo lá de Paranaguá também, né, para nos auxiliar aqui. O pastor Henrique já estava com a gente, trabalhando em tempo integral na igreja, eu acredito que desde 2020. E agora, inclusive, ele está indo para Paranaguá, né? Existe uma ponte aí entre Paranaguá e Itapeva, né? Eu vim de lá, depois veio o Carlos e agora o Henrique está indo para lá, para pastorear a aba de Paranaguá, né, de onde nós viemos. E é isso, não sei se eu acho que de forma bem resumida, a história da aba de Curitiba ali e a nossa história é essa. Então a aba de Itapeva tem 9 anos. 9 anos. 9 anos, começou no dia 7 de fevereiro de 2016. Completa aniversário agora em março, isso? Março, 9 anos, legal. Exatamente. O senhor comentou sobre graça. Pastor, o que seria essa graça que você comentou aqui conosco? A graça é a revelação de Jesus, é a revelação do Pai, de quem Ele é de verdade. A graça de Deus. A lei, ela nunca revelou quem é Deus. A lei revelou para o homem o padrão dele, o padrão divino, que o homem nunca pôde alcançar. E aí a graça é a revelação de quem Deus é, a revelação de quem Jesus é. O nosso Pai Celestial, amoroso, bondoso. E a graça ela nos abriu uma porta, uma oportunidade de termos relacionamento com Deus novamente. Antes, por causa do pecado, nós estávamos separados de Deus. E pela prática da lei, ninguém podia se aproximar de Deus. Então, agora a graça é uma porta que Deus abre e podemos nos achegar a Ele, podemos nos aproximar dEle. Sem sentimento de inferioridade, sem culpa, porque os pecados foram perdoados. O sangue de Jesus foi derramado na cruz e os nossos pecados foram perdoados. Então agora eu posso ter livre acesso a Deus, me relacionar com Ele. Isso é graça. E a partir disso, então somos salvos pela graça, como diz em Efésios, e em Colossenses diz que assim como fomos salvos, devemos caminhar. Então fomos salvos pela graça e devemos continuar vivendo pela graça, crendo que tudo que recebemos não é por mérito, não é por obras humanas, mas sim gratuitamente. Em Cristo Jesus nós podemos receber tudo do nosso Pai Celestial. Romanos capítulo 8, verso 32 diz: e se Ele não poupou o seu próprio Filho, como não nos dará também juntamente com Ele todas as coisas, gratuitamente? Então isso é graça. Graça é recebermos Jesus sem merecer, e com Ele, com esse pacote também vem saúde de graça, vem bênção de graça, vem restauração de graça, vem libertação de graça, tudo de graça. Deus não está vendendo nada, Deus não é comerciante, Ele não vende. Tudo que Ele faz gratuitamente, generosamente, a começar pelo seu Filho.
Então, quando ele deu o seu filho, nós estávamos mortos em delitos e pecados. E ele deu o filho, ou seja, quem está morto faz o que para merecer algum tipo de bênção, benefício ou recompensa? Está morto. Então, quando ele nos deu o seu filho, nós estávamos mortos em delitos e pecados. Ou seja, não merecíamos nada. Da mesma forma, e aí o apóstolo Paulo falando disso lá em Romanos, no capítulo 5, ele diz, se ele nos abençoou, capítulo 8, aliás, se ele nos abençoou enquanto estávamos mortos, enquanto éramos inimigos de Deus, ele deu o seu filho por nós, quanto mais agora que temos a vida, quanto mais agora que temos o filho. Radassa, se você foi amada por Deus enquanto você estava morta em seus delitos e pecados, quanto mais agora que você tem o Filho, que você tem o Espírito, que você tem a palavra, que você tem a confissão na boca que diz Jesus é o Cristo, o Filho do Deus vivo, eu creio que Ele ressuscitou dentre os mortos. Então, se eu fui amado enquanto estava morto, muito mais agora que eu tenho a vida. Amém. Isso é graça. Pô, que bacana. Pastor, e qual seria o diferencial da igreja, da Comunhão Cristã Aba? Nosso diferencial é crer em Jesus e em mais nada. É só isso. Nós cremos em Jesus, em sua obra consumada na cruz. Cremos na graça de Cristo Jesus. Cremos no amor do Pai. Cremos na obra do Espírito. Nós cremos na igreja. Nós cremos que a igreja de Jesus é a grande transformadora, é aquela que promove revolução na terra, transformação na terra. Nós somos a embaixada de Deus na terra, os representantes de Deus na terra. Então nós cremos no Evangelho, nas boas novas. Estamos aqui não para estabelecer uma lista de regras do que as pessoas devem fazer para serem salvas. Não estamos aqui para ensinar as pessoas a nadar. Estamos aqui dentro de um barco para jogar a boia e salvar as pessoas. Tirar elas do seu afogamento espiritual, seu afogamento de alma. Estamos aqui para abençoar a vida das pessoas. Então nós cremos no Evangelho. Jesus disse, ide e pregai as boas novas, o Evangelho. Então não estamos aqui para dar uma lista de regras para você. Estamos aqui para te dar boas notícias do que Jesus fez por você, de quem é o Pai Celestial, da obra do Espírito Santo na sua vida. Isso é boa notícia. Então, quando Jesus diz, preguem o Evangelho, preguem as boas notícias, ele está dizendo o seguinte, eu fiz uma obra e você faz parte dela. Isso é boa notícia. Por exemplo, se eu chego aqui e digo assim para você, Radassa, tenho uma boa notícia para te dar. Oh. Eu tenho uma viagem para fazer. Meu Deus. Vou ficar uma semana passeando na Europa. Isso é uma boa notícia? Com certeza. Para mim só. Para você vai olhar assim, é uma boa notícia para quem? Não é? Foi só uma notícia eu te falar que vou ficar uma semana viajando, passeando pela Europa. Agora, se você não faz parte disso, para você não é uma boa notícia, é só uma notícia. Agora eu digo assim, Radassa, eu vou com um grupo de pessoas para a Europa, ficar uma semana lá, e você está convidada para participar dessa viagem, para fazer a cobertura lá com a rádio, você vai lá representando a rádio, você vai de graça. Uou. E você vai ficar 7 dias na Europa passeando com a gente, fazendo toda a cobertura da viagem pela rádio. Agora, o sentimento é outro, não é? Com certeza. Você faz parte. Então, agora isso é uma boa notícia, não é só uma notícia, é uma boa notícia. Você faz parte disso. Isso é o Evangelho. Então, nós estamos dizendo assim para as pessoas, Jesus morreu por você e agora você precisa cumprir uma lista de regras. Isso não é uma boa notícia. Jesus morreu por você e ressuscitou, e Ele está vivo, e você agora faz parte disso, Ele fez por você, e agora você pode desfrutar disso, porque os seus pecados estão perdoados, Ele te ama, agora você pode ser chamado de irmão de Jesus, porque Jesus quando ressuscita, Ele fala para Maria, vá lá e diga para os meus irmãos, os discípulos que estavam com medo, trancados num quarto, pensando que poderiam ser assassinados também, pelos judeus, com medo. Então Jesus fala, agora vai e diga para os meus irmãos que o meu Deus é o Deus deles, que o meu Pai é o Pai deles. Essa é a boa notícia. Então nós estamos aqui para isso, para compartilhar as boas novas de salvação com as pessoas. Esse deve ser o diferencial de toda a igreja, Então é isso que nós fazemos. Não temos um diferencial no sentido como Aba especificamente do que fazemos, qual que é a nossa estratégia? Pregar o Evangelho.
Qual é a nossa missão? Pregar o Evangelho. Qual é a nossa visão? Pregar o Evangelho. Né? Até dizemos lá, né? Salvar vidas e formar líderes, mas o que fazemos, na verdade, é pregar o Evangelho. E, consequentemente, salvamos vidas e formamos líderes. Né? Então, esse é o nosso diferencial. Você disse sobre evangelizar. Existe algum projeto de evangelização dentro da igreja? Sim, várias frentes de evangelização. O senhor poderia citar algumas? Nós temos o projeto nas escolas, Escola de Paz. O Henrique, inclusive, que está indo agora para Paranaguá, estava na frente diretamente desses projetos. Agora é a Raquel, a esposa do Carlos, que vai ficar responsável por essas frentes evangelísticas. A Escola de Paz, então, fazemos um trabalho nas escolas, tanto com professores, com pais de alunos, com os alunos. Aí a Vila Dignidade. Vila Dignidade é um espaço onde pessoas de mais idade moram lá naquele lugar. É diferente do asilo. Eles têm mais liberdade, eles podem sair na cidade e tal. Temos um trabalho lá com eles, trabalho no asilo. Nós temos também um trabalho lá nos crônicos renais. Então, temos o objetivo de começar a fazer visitação também agora no hospital da cidade. Então, são frentes assim, né? Fora os impactos que, aí pelo menos uma vez a cada 2 meses, os jovens saem depois do culto e vão para uma praça específica fazer um impacto de evangelização, falar de Jesus para as pessoas que estão nas ruas, semeando a palavra, sempre. Nós sabemos que todas as quartas-feiras, na primeira, tem um treinamento de líderes. O que seria esse treinamento de líderes? É capacitação, né? O que nós fazemos na igreja praticamente é liderar. Ou se lidera departamentos, lidera grupos familiares. A igreja, ela é instituída por líderes que governam aí a sociedade. Então, é função da igreja, responsabilidade da igreja formar os líderes, não só para dentro da igreja, como para a sociedade. Então, nós precisamos ter capacitações para a liderança. Então, eu faço isso com o objetivo de capacitar os líderes da igreja, apacentadores, que são os líderes de grupo familiar, os líderes de departamento. É fácil chegar lá e dar a missão, a responsabilidade para ele liderar um departamento e depois cobrar alguma coisa. Agora, capacitar essas pessoas, né, na verdade, deve ser a minha maior responsabilidade. Capacitar, treinar, instrumentalizar, para que as pessoas saibam como fazer isso. E eu creio que a liderança de uma igreja precisa falar a mesma coisa, a mesma língua. Precisamos ter a mesma mentalidade. Mas como o Carlos vai pensar como eu se eu não falo nada para ele? Se eu não treino, se eu não... Como o outro líder lá vai... Por isso que eu cobro muito, eu exijo muito a participação de todos no treinamento. Para que possamos falar a mesma língua, pensar a mesma coisa. Se fizermos dessa forma, não haverá restrição para tudo o que quisermos fazer. É o que nós aprendemos com Deus lá em Gênesis capítulo 11. Estavam construindo a Torre de Babel. Ao construir a Torre de Babel, Deus desce para ver o que eles estavam fazendo. E a conclusão de Deus é a seguinte: não haverá restrição para tudo o que eles quiserem fazer, porque eles falam a mesma língua, eles pensam a mesma coisa, então não haverá restrição. Então a responsabilidade do líder de uma empresa, do líder de uma igreja, é falar, é criar uma cultura mental, é formatar a mente das pessoas, para que possamos pensar a mesma coisa, falar a mesma coisa. E aí não haverá restrição para nós, mas para isso nós precisamos de treinamento, precisamos de capacitação. E aí nós fazemos isso de forma mais específica, mensalmente, mas o tempo todo estamos fazendo isso. Em outras quartas-feiras eu estou me reunindo com um grupo menor de líderes, fazendo a mesma coisa, com o mesmo propósito. Então, na quarta-feira também temos culto de mulheres, né, com o mesmo propósito. Então, todas as reuniões que nós temos têm o mesmo propósito. Todo domingo de manhã, antes do culto da manhã, às 8 da manhã, eu estou reunido com o departamento da igreja. Uma semana é com o pessoal do serviço, na outra semana o pessoal do louvor, na outra semana o pessoal da mídia, na outra semana o pessoal que sobe lá no púlpito para fazer o momento de saudação, oferta, apelo. E estou reunido com eles e conversando e falando. Ali, né? Não está escrito na Bíblia, mas água mole e pedra dura, tanto bate até que fura. Você vai falando e vai formatando a mente das pessoas. E aí nós começamos a falar a mesma língua.
pensar da mesma forma. Então, se eu fico 2 anos me reunindo com pessoas uma vez por semana, e falando pouco, as pessoas vão pensar de forma diferente. E aí nós não seremos um corpo, uma igreja, uma família, nós seremos um monstro. Cada um pensando uma coisa, falando outra coisa, e ninguém se entende, e aí não constrói a torre. Porque Deus confundiu a língua de quem estava construindo a Torre de Babel justamente por isso, para impedir eles de continuar a construção. Eles não puderam construir a Torre de Babel porque não se entendiam mais. Um começou a falar japonês, outro italiano, outro português, pronto, ninguém mais conseguiu construir a torre. Então, dentro de uma igreja, para a obra ser concluída, para continuar a construção, precisamos nos entender. A nossa linguagem precisa ser uma só. E aí, por isso é tão necessário formação de líderes. E é aberto para pessoas da cidade, outros líderes participarem. Porque o que nós usamos ali pode ser usado em qualquer lugar. É gratuito, mas estou pensando em mudar isso, sabe? Estou pensando em deixar gratuito só para os apacentadores e líderes da igreja e começar a cobrar R$ 200 por pessoa de fora da igreja que quiser participar. Por 2 motivos. Para os líderes valorizarem, porque tem líder da igreja que não vai. Tem líder que não vai. E não valoriza. Se eu começar a cobrar, de repente, agora pelo benefício de não precisar pagar, eu vou. E para o outro que está lá fora, é bom demais o conteúdo para dar assim também, sabe? Acho que tem que pagar. Se quiser. E aí para o líder, investir, ele investe. Para o líder da igreja, vai continuar gratuitamente, mas a partir do próximo eu vou cobrar. Só não sei o valor ainda, talvez uns R$ 2.000 aí à noite, quem sabe. Quanto maior o valor, mais o apacentador valoriza, né? Não vou perder esse negócio, exatamente. Agora tem que ir, hein? É por aí. O Café Prosperity que acontece na igreja seria a mesma coisa do treinamento de líderes? Mas aí é focado mais para empresários, empreendedores. É uma palavra sempre voltada mais para a fé. Então não falamos especificamente da gestão empresarial, digamos assim, né? Mas falamos sobre liderança, falamos sobre fé, falamos sobre relacionamento com pessoas. E ali começamos 7h30, 8 horas encerramos. Então dá 30 minutos de reunião. Aí depois disso vamos para o café. Aí tem gente que fica até às 10 da manhã lá, né? Porque daí nesse café acontece muita coisa, muita conversa, relacionamento. Aí tem o networking ali, né? E a comunhão mesmo ali. Às vezes nem estamos falando sobre negócio, está falando sobre o dia a dia, né? Mas temos o tempo de comunhão. Legal. Toda quarta-feira, às 7h30. Também é uma reunião aberta. É uma bênção para todos, assim. Sempre quem vai gosta muito. Então vale a pena. Vale a pena. Para o empresário parar ali uma vez na semana e ouvir uma palavra que vai dar alimento espiritual para ele, fortalecê-lo para os desafios que o empresário tem todos os dias, vale a pena. É uma reunião aberta para todos. O convite está feito. Pastor Carlos, agora é com você. Foi realizado um retiro da Comunhão Cristã Aba Jovem. E aí, superou as suas expectativas? Muito, superou muito. Foi um retiro maravilhoso, de glória em glória. Aprendemos a olhar as nossas vidas como a olhar para Cristo Jesus, como num espelho. Foi especial. Tirando também, né, toda a parte de churrasco, que foi um sábado só de churrasco, né, a tarde inteira. Foi especial. A tarde inteira, churrasco? A tarde inteira, churrasco. Tivemos churrasco... A tarde toda. Ficamos do lado da grelha o tempo todo. Por isso que chegaram domingo à noite na igreja que estavam com a bochecha brilhando assim, né? Tava bonito demais, né? E pastor, qual foi o feedback dos jovens após a volta do retiro? Eu acho que eu podia fazer essa pergunta pra você, né, Radassa? O que você acha de você, eu entrevistar você agora? Como é que foi? Foi maravilhoso. Foi uma experiência maravilhosa com Deus. Acho que tem coisa que só acontece em retiro, né, pastor? E o que o Espírito Santo tem manifestado nas nossas vidas é algo maravilhoso e abundante. É isso aí. Eu sempre falo pros jovens, né? Tem coisas que Deus só fala em retiro, né? Quando você está procurando uma resposta de Deus, uma resposta para o seu chamado, projeto de vida, palavra para começar algo, geralmente é em retiro que isso acontece.
Porque é uma atmosfera, é um ambiente diferente, específico para isso, né? E você consegue, então, ter vamos dizer assim, estar ligado, conectado, e consegue ouvir a Deus de uma forma mais limpa, sem muita interferência. E é algo especial, extraordinário. O tema do retiro foi de glória em glória. Você poderia contar um pouco mais sobre o que é viver uma vida de glória em glória? Sim, aprendemos muito lá, né, sobre, até conversei aqui agora, acabei de falar, sobre sabermos que temos a mesma identidade de Cristo Jesus. A Bíblia diz que nós estamos em Cristo Jesus. Todas as coisas, né, nós somos uma nova criação. As coisas velhas já passaram, eis que tudo se fez novo. Tem uma passagem na Bíblia que diz que nós somos nesse mundo assim como ele é. E viver de glória em glória é saber que temos a mesma identidade, a mesma vida de Cristo Jesus hoje. E vivermos essa glória de viver a vida dele, né? De viver cheios dos dons do Espírito, cheios do Espírito Santo. Podemos viver fazendo a vontade de Deus, praticando a palavra de Deus, né? Vivendo em amor, em graça, em paz. Assim como ele é, nós somos nesse mundo. Amém. E pastor Carlos, hoje os jovens eles têm dificuldade muito grande em fazer amizades, se enturmar, ter uma vida social aí. A aba, ela tem um WhatsApp de apoio para o jovem que está em depressão e sente alguma dificuldade, ao qual ele pensa estar sozinho? Sim, temos, na verdade, temos aqui o contato da igreja lá, serve para isso também, né? Temos o lado da secretaria e tem o meu contato também, se vocês quiserem, eu posso passar aqui. Pode passar, sim. Pode falar comigo. É 15 99668 1362. Esse é o meu contato pessoal, pode passar aí para os jovens que quiserem conversar, né? Tirar dúvidas. Tem o da secretaria também, da igreja, que é o 15 99601 6005. Daí esse aqui é o da secretaria da igreja. E também pode entrar em contato nesse telefone que a secretaria vai enviar. Está disponível sempre. Exatamente, contato conosco. Então. E estamos aí à disposição de qualquer jovem da cidade, tiver alguma dúvida, conselho, oração, palavra de Deus. Estamos aqui para servir não somente a igreja, mas a cidade de Itapeva e região, com a palavra de Deus e com o amor de Deus. Glória a Deus. Pastor Júnior, quais são os dias de celebração da igreja? Celebração, nós temos terça-feira, um culto profético. O pastor William é o responsável por esse culto. Tem sido uma bênção. Um culto rápido, assim. Nós começamos às 20 horas e vai até ali 21h30 no máximo. É louvor e uma palavra específica, assim, né, de Deus para as pessoas ali presentes. Então, transmitimos também no YouTube, ao vivo. Nosso canal Aba Itapeva. Então, esse é o primeiro culto da semana. Na verdade, o primeiro é o domingo, né? Uhum. Mas, então, eu vou começar com a terça ali. Terça-feira, e aí nós temos depois as outras reuniões durante a semana, e a próxima celebração vai ser a dos teens, no sábado, a partir das 16 horas. Na verdade, às 16 eles começam a reunião de grupo familiar dele, às 17 horas a celebração deles, lá na igreja. Os teens, que é de 10 até 16 anos, 17 anos ali. E aí, às 20 horas, no sábado, tem o AJ, né, que o Carlos está lá com o pessoal dele, fazendo culto ali com os jovens, o AJ Aba Jovem. E tem sido também uma grande bênção ali aqueles cultos, as reuniões, né? Sempre com essas mensagens voltadas para fundamentar o jovem em Cristo, né? Na rocha que é Jesus. E aí no domingo nós temos, por enquanto, 2 cultos, às 10 da manhã e às 18 horas. Eu digo por enquanto porque nós estamos já nos preparando e nos programando para começar o 3º culto lá na igreja. Vamos começar agora a partir do primeiro domingo de maio. Nós vamos no culto de ceia, já estamos pensando, nos programando para fazer o 3º culto. No culto de ceia, a princípio. Então, em todo culto de ceia, nesse ano, vamos fazer 3 cultos. Para, a partir do ano que vem, começarmos a fazer os 3 cultos todos os domingos. Vamos começar dessa forma, né? Para abrir espaço, porque o nosso culto de domingo, de ceia, é um culto bem cheio. Então, e aí, se nós fazemos mais um culto, além de abrir espaço para mais pessoas, nós deixamos mais confortável para as pessoas, né? Então nós pretendemos fazer o culto das 8 da manhã. Então nós vamos ficar com o culto das 8 da manhã, das 10 e aí o culto das 18 horas. Hoje só é às 10 e às 18, né?
Então, essas são as celebrações, assim, culto aberto ao público são esses, de terça, sábado os teens, a Jota e os 2 cultos de domingo. E na quarta, treinamento de líderes. Daí, quarta não é culto, né? Aí é um treinamento de líderes sempre na primeira quarta-feira do mês. E nós temos o culto de mulheres, que é sempre na última quarta-feira do mês. Culto de mulheres também. É culto mensal, né? Será Fateme agora. Aí vai ter a Fateme. Fale um pouco sobre a Fateme. Então, a partir do dia 18, nós teremos toda terça e quarta-feira, às 18h30, lá na igreja, o curso Fateme, que é um curso de teologia, né, lá de Curitiba, que nós trouxemos aqui agora para Itapeva. Então, toda terça e quarta-feira, às 18h30, nós temos um curso de teologia. Esse curso de teologia é maravilhoso porque ele também te dá a oportunidade de ter um curso superior, né? Então, são 2 anos de Fateme, né, 2 vezes por semana, e o terceiro ano faz numa faculdade a convalidação dessa carga horária, né? E o MEC, então, ele gera um diploma de teologia. Então, um terceiro grau que a pessoa pode ter também. Então, a pessoa faz um curso de teologia livre, que é a Fateme, baseada totalmente na palavra de Deus. Eu sempre falo o seguinte, a diferencial da Fateme é que não é uma teologia convencional. Ela é uma teologia revelada, né? É a palavra de Deus revelada. É algo especial, assim. E depois pode fazer um terceiro ano de convalidação em alguma faculdade, né? E você tem, então, aí o seu Ensino diploma superior, de né? ensino superior. Exatamente. Bacharel em teologia. E a Fateme, ela é uma formação de líderes. A ABA trabalha muito essa questão de formação de líderes. Então, a Fateme, ela pode... líderes de outras igrejas, pastores de outras igrejas, podem usar a Fateme sem problema nenhum. Não vai criar nenhum conflito com a teologia, porque não entra em questões teológicas. É uma formação de líderes, formação de caráter, de fé, de conhecimento da palavra de Deus. É assim, uma escola, hoje é a maior escola do Brasil. Ela tem mais de 1.000 alunos, está em vários países. É a maior escola de teologia do Brasil hoje, a Fateme. Uau. E quem pode participar? Qualquer pessoa acima de 16 anos. 17 anos. Qualquer pessoa acima de 17 anos. Não precisa ser cristão também. Espírita, católico, qualquer pessoa pode fazer. Legal. Pastores, nós gostaríamos de uma palavra de Deus para os nossos seguidores e ouvintes aqui do Grupo Cristão de Comunicação. Creia no Evangelho, creia em Jesus. Ele é a nossa salvação. Olhe para Ele, espere nele, chame por Ele, chame pelo nome dEle. Ele é a nossa salvação, Ele é a nossa esperança. Tenha fé nele. Ele é bom, Ele é gracioso, Ele é bondoso, Ele é amoroso. Ele é a revelação de Deus para nós. Olhe para Jesus. O profeta Isaías disse assim, certa vez, que olhos não viram, ouvidos não ouviram, e nem subiu ao coração humano o que Deus tem preparado para ele. Se você estudar ali o texto no original, o texto ele diz exatamente o seguinte: olhos não viram, ouvidos não ouviram, o coração não imaginou que o que Deus tem preparado para a humanidade é o seu amor. Então, Davi, Abraão, Moisés, todos os profetas, os reis, eles não faziam ideia, não passou pela cabeça deles de que o propósito de Deus era revelar para a humanidade o seu amor através do seu Filho. E nós temos essa revelação. E aí logo em seguida o apóstolo Paulo fala disso também, carta dele aos Coríntios, na primeira carta. E logo depois disso ele diz, mas Deus nos revelou. Então eles não souberam, eles não experimentaram isso. Alguns deles tiveram alguns assim relances, né? Mas eles não experimentaram, como nós hoje podemos experimentar, o Filho de Deus, Jesus. Ele é a revelação de Deus para nós. Nós não nos relacionamos com regras, nos relacionamos com uma pessoa. Nós não temos uma religião, não somos religiosos, não gostamos de religião. Eu acredito que a religião é a causadora dos piores problemas que tem na humanidade.
Todas as guerras foram provocadas por causa da religião. Nós temos uma pessoa, nos relacionamos com uma pessoa, e o nome dessa pessoa é Jesus. Então, Ele te ama, Ele já perdoou os teus pecados, creia nele, confesse o nome dele. Diga como Pedro, tu és o Cristo, Filho do Deus vivo. Essa declaração é tão forte que Jesus decidiu começar a igreja dele, construir a igreja em cima dessa palavra, dessa revelação, que ele é o Cristo, Filho do Deus vivo. Faça essa confissão. Eu poderia até fazer uma oração agora e convidar você que está nos assistindo, nos ouvindo, a repetir essa oração. E se você confessar com a sua boca e crer no seu coração que Jesus ressuscitou dentre os mortos, Ele está vivo, você será salvo. É o que o apóstolo Paulo nos ensina lá em Romanos capítulo 10, versículo 9. Então é necessário crer com o coração que Ele está vivo, que Ele ressuscitou dentre os mortos e confessar isso com a boca. Então eu quero convidar você a fazer essa oração comigo. Eu vou orar, o Carlos e a Radassa que vão me ajudar, eles repetem comigo essa oração. E você que está nos assistindo em casa aí também, faz essa oração. E se você fizer essa oração com fé, pode ter certeza, você vai começar a experimentar salvação na sua vida, salvação em todas as áreas da sua vida, em nome de Jesus. Vamos orar? Então, repete comigo, diz assim: Senhor Jesus, nesta hora, eu recebo o perdão dos meus pecados e a salvação da minha alma. Pois eu creio que Tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo, que veio em carne e morreu no meu lugar para me salvar, mas ao terceiro dia ressuscitou e hoje está vivo à direita do Pai. Nesta hora eu renuncio todo o mal da minha vida e recebo o Teu amor e a Tua graça. Espírito Santo, a partir de hoje, me guia em toda a verdade. Nesta hora, eu declaro perdoado todo ofensor. Em nome de Jesus, assim como eu recebo perdão, eu também agora perdoo, libero perdão. Pai Celestial, eu te agradeço pela salvação da minha alma. Em nome de Cristo Jesus. Amém. Amém. Essa é a palavra que eu gostaria de deixar para todos. Amém. Pastor Carlos? Creia em Jesus. É a mesma palavra que eu posso deixar também. Jesus, simplesmente Ele. A obra dele na cruz foi para nos trazer paz com Deus. Eu quero deixar essa palavra aos ouvintes aí. Aquilo que Cristo Jesus fez por mim e por você é para trazer paz com Deus. A comunhão com Deus. Deus agora é o nosso Pai. Ele nos ama, Ele nos quer bem. E Ele tem pensamentos de paz ao nosso respeito e não de mal para nos dar um futuro e uma esperança. Nós do Cristalcast agradecemos por vocês estarem aqui. Continuem e permaneçam abençoados. Você que assistiu até aqui, não esqueça de deixar o seu like, se inscrever no canal e compartilhar com as pessoas para que mais gente conheça de Cristo Jesus e também da nossa rádio. Continue e permaneça abençoado.